Olá pessoal, que fala Lohan e hoje eu vim trazer um vídeo de Power Rangers Força Mística. Mas antes de começar, deixa um like, se inscreva no canal e simbora! Então vamos começar. Bom, Paçoca é o nosso novo personagem. Ele, ele chegou há pouco tempo na cidade. Ele era um moleque novo na cidade. Ele era um morador de rua que roubou a bicicleta e acabou indo embora da cidade que ele estava para fugir dos crimes e das coisas ruins que ele fez antes e foi para essa nova cidade. Bom, após a grande confusão que rolou na sua antiga cidade, ele fugiu de lá. Mas aí, quando ele chegou na nova cidade, ele conheceu dois moleques novos, que eram dois moleques de rua conhecidos como Esponja e Borracha. No começo, o Esponja e Borracha começam a querer encher ele, só que depois se tornam amigos. Vendo que o Paçoca entendia eles. Então apareceram duas meninas que eram o nome de Vivi e Cris, que eram duas amigas e que moravam no orfanato. Bom, acaba que os três estranham ela, só que depois eles viram amigos depois de ver que as meninas não são tão chatas ou idiota como a maioria das meninas que não são moradores de rua, que nem eles, porque elas não entendem. Entenderiam eles. Então, após os cinco fizeram uma amizade. Acaba que o Paçoca, ele acaba vendo uma mulher que só quem pode ver é ele. O Paçoca acha que ele tá ficando louco, só que era na verdade uma mulher conhecida como Ana, não, Ana não. Conhecida como Stephanie, que é uma mulher lá que acaba chamando Paçoca para umas coisas, chama os quatro amigos de Paçoca, então elas aparecem para os amigos de Paçoca e levam eles para um local. Então eles se sentam lá e acabam que eles descobrem sobre a história da magia, entre outras coisas. Tipo, ela fala que há muitos séculos atrás, três monstros terríveis foram selados. O Rei Escarlate, Zalgo, aquele que corrompe, e, e o Mestre. Os três foram selados, foram selados dentro de uma dimensão onde eles ficariam selados por vários e vários e vários séculos. Bom, essa guerra ocorreu no século X, ou seja, há mais ou menos uns 1000 anos que aconteceu isso. Ou seja, foi há mais de 1000 anos que aconteceu isso. Então, meio que o portão está enfraquecido e acaba que os três monstros mais perigosos do universo estão quase se libertando. Cada um desses três tem seus arautos. O arauto de Zalgo é o Devorador de Mundos, que também está selado em outra dimensão através de várias dezenas e trezenas de portas. O arauto do Zalgo é o é o é o Sombra Negra, e já o arauto do mestre é o Rei Enforcado. Só para dizer, o Rei Enforcado é aliado do Rei Escarlate e o Rei Enforcado é o arauto do mestre. E também existem vários outros seres em força mística, tipo os Irmãos Morte, a Rainha Dave, o Pegasus branco e negro, vários seres místicos poderosos que existem em força mística. Então, assim, esses são os três vilões principais, são os seus três arautos. Também tem outras entidades que existem nesse universo de força mística, os seres poderosos, unidimensionais ou dimensionais, etc. E dá pra ver o nível da ameaça que tem força mística, cara. Então, para explicar essa história, ela dá poder místico para cada um dos cinco escolhidos. Bom, Paçoca é escolhido para ser Ranger Fênix Vermelha. Ele é o líder da equipe e ele tem o elemento fogo. E tem como Zord pessoal o Zord Fênix. Já
Já o Borracha, ele tem o... Ele se torna o Ranger amarelo, conhecido como Ranger Pássaro Amarelo. E ele tem o poder do raio, ele tem o elemento do raio. E ele tem como Zord pessoal o Pássaro do Trovão. Já o Borracha se torna o Ranger Touro Verde. Que é isso? É um almirante da marinha? E ele tem como elemento o elemento da floresta. Mentira, o elemento das plantas e pedras e da terra. Ele tem esses três elementos juntos, já que os três meio que se combinam, né? Não dá certo. E também, ele tem como Zord o Zord Touro. Já a azul tem já a Ranger azul marinha, a Ranger azul da água, eu vou chamar assim. Ela tem o elemento da água e tem o Zord peixe. Já a Cris se torna a Ranger rosa. A Ranger borboleta rosa. E tem como elemento o elemento vento e o Zord borboleta. Os 5 Zords se unem e se tornam o Zord força mística. Ou o Megazord força mística. E bom, ela também explica sobre um cara chamado de Liembo, que é um general lá do exército dos vilões, já que os três arautos se uniram para libertar seus mestres. E bom, depois de derrotar vários vilões, aparece um garoto conhecido como Samuka. E o Samuka se torna Ranger Solaris. O Ranger Solaris é o Ranger dourado, seu sexto membro da equipe, e ele tem o elemento do sol. Ou seja, ele é tipo um Ranger com um elemento mais forte que o do próprio vermelho, que é o fogo. Então, o Samuka é o garoto inteligente, ou seja, com a inteligência dele e os poderes mágicos que ele acaba aprendendo, se torna um dos Rangers mais poderosos da equipe, se não o segundo mais poderoso da equipe. Só que na batalha do vermelho, tá, na primeira aparição dele, ele se tornou mais forte nas primeiras aparições, mas depois do tempo vocês vão ver. Bom, no episódio 20, os Rangers Força Mística, eles vão para o Tribunal da Magia, que são uns caras muito overpowers que podem simplesmente dominar a realidade ou fazer essas putaria louca aí. E bom, porque aparece seres conhecidos como os 10 Terrores, que são 10 dos monstros mais fortes de força mística. E bom, os 10 Terrores são bem fortes, então os Rangers têm que aumentar o poder de fogo, ou o poder mágico deles, no caso. E bom, eles ganham o módulo Guerreiro Lendário, qual é um módulo que é o Power Up da equipe, que os únicos que podem usar esse Power Up é o vermelho, o amarelo, o verde, a azul e a rosa. Só de 5 pode usar esse Power Up, já que o dourado não tem acesso a ele, pois o dourado já é poderoso pra caralho. Ou seja, não precisa. Só pra dizer, o Zord dourado é o Zord de trens solares, que vai formar o Megazord Solaris. Eu só me esqueci de falar sobre isso. E o dourado também tem um gato gênio da lâmpada. Muito legal isso. Também essa lâmpada pode virar tipo uma arma pra ele. Tipo, ele pode tirar com a lâmpada tipo pium, pium, pium. Muito legal. E bom, após isso acaba que a mulher lá que eu esqueci o nome, desculpa, que é a mentora do grupo, ela acaba se tornando a Ranger branca. A Ranger Força Mística branca. Com o elemento gelo e que eu não sei se ela tem Zord. Eu acho que não, né? E assim, acaba que o Korak, aquele guerreirozão bravo que eu falei antes, ele se arrepende de tudo e se torna Ranger. O nome dele é Chico. Não, Chico não. Bora ver outro nome. Bento. Então assim, o Bento, ele se tornou ele era o Korag, mas virou agora o Liembo. Então assim, a equipe já estava completa com 8 membros. A Branca e o Liembo aparecendo só para ajudar de vez em quando. E os 6 principais lá lutando. Então assim, após isso,
No episódio 25 aparece um dragão aí que tá morrendo e acaba querendo passar os poderes dele pra alguém que é digno. Os vilões, os 10 terrores, tá falando, os 10 terrores e também os vilões, eles brigam por esse poder. Só que aí não sobra pra ninguém, então o Ranger Vermelho, ou seja assim, o Paçoca é escolhido pelo dragão a receber o Coração de Fogo, que é o coração do dragão, já que o dragão morreu e passou o Coração de Fogo para ele. Assim, tornando ele o Ranger Dragão Vermelho, que é o Battleizer do nosso queridíssimo Paçoca. Então, assim, o Paçoca fica muito mais forte que qualquer um e tem dois modos, o modo normal e o modo aéreo. Então, depois de derrotar os vilões com seu novo víssimo Battleizer, infelizmente, a mãe mística, que é uma personagem que apareceu antes e tal, ela foi derrotada. E ela era a feiticeira do bem mais forte que tinha, ou seja, ela foi derrotada pelos 3 seres mais fortes do universo que foram libertados. Os 3 seres mais fortes do lado do mal do universo. Ou seja, assim, Escalate, Salgo e o Mestre foram libertados. E os seus arautos fizeram isso. E bom, acaba que o Dourado e a Branca e o Liembel, os 3 juntos, vão enfrentar os mestres, só que sim, eles não chegam ao pé dos mestres. Ambos os 3 usam o modo Guerreiro Místico, que é um modo onde só os 3 têm acesso, já que os outros 5 membros, já que os outros 5 Rangers principais não têm acesso aí, já que... Só pra dizer, esses seres mágicos aí, é eles que dão os poderes para o Ranger de Força Mística. E só esses 3 que eu falei agora podem usar esse módulo, já que os outros 5 não têm acesso a esse módulo. Mesmo os 3 com o módulo mais forte dos 3, juntos, todo o poder de magia que eles têm, eles não conseguem derrotar os 3 seres malignos mais fortes. Então, após isso, acaba que é iniciada a guerra do bem contra o mal. Bom, essa guerra dura por um bom tempo e todos os magos do bem, junto com os 5 Rangers. E bom, os 3 Rangers, tipo o Dourado, a Branca e o Liembel, eles são trazidos de volta à vida, graças a uma magia, e eles continuam a guerra. Então, depois de muito esforço de todos, meio que os 3 seres mais fortes conseguem destruir a Terra. Só que com a Mãe Mística retornando mais forte do que nunca, ela traz a Terra de volta e ela dá todo o poder restante dela para os 5 Rangers. Então, assim, fortalecendo o modo Guerreiro Lendário dos outros 4 e o modo Guerreiro Lendário do Vermelho, o modo da Dragão Vermelho. Ou seja, quando os 8 Rangers, agora cada um no seu poder máximo e o poder mais forte, ou seja, o vermelho, o amarelo, ou seja, o vermelho com seu Battleizer, o amarelo, o verde, a azul e a rosa com o modo guerreiro lendário, o dourado, a branca e o Liembo, os 3 no modo criatura mística, os 8 derrotam os 3 mestres do mal. E a série termina com o Paçoca descobrir que a mulher lá e o Bento, os dois são, que é a Ranger Branca e o Liembo, os dois são os pais dele, então ele curte lá o tempo com os pais. Enquanto isso, o Paçoca, quer dizer, o Esponja e o Borracha, eles vão pra orfanagem com a Vivi e a... e a... e a... e a Cris, ou seja, os 4 agora estão morando no orfanato e o Paçoca também. E assim termina. Ah, mas antes, rolou um crossover dele, da equipe de Força Mística com o SPD, que foi um crossover bem massa. Uniu as duas equipes enfrentando lá os vilõezinhos e tal. Esse crossover rolou um pouco antes dos últimos episódios da série e foi um crossover bem interessante. Só pra dizer, tem uns vídeos que não dá pra falar dos crossovers, pois o vídeo é muito longo, tem muita informação. E é por isso que não dá pra falar dos crossovers. Só pra dizer, os 3 arautos são o Devorador do Mundo, foi derrotado pelos 5 Rangers. O outro lá foi derrotado pelo Dourado